O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, reagiu aos ataques feitos por Sérgio Moro ao governo Bolsonaro. Disse o ministro em resposta ao ex-juiz. Vi que Moro perguntou se havia presidente em Brasília. Alguém que manchou sua biografia tem legitimidade para cobrar algo? Alguém de quem tanto se esperava e entregou tão pouco na área da segurança? Quer cobrança? Porque em 6 meses apreendemos mais drogas e mais recursos desviados da corrupção que em 16 meses de sua gestão. Moro ainda tentou reagir e disse: ministro, o senhor nem teve autonomia de escolher o diretor da PF ou de defender a execução da pena da condenação em segunda instância. Mudou de ideia? Então me desculpe. Menos. Faça isso e daí conversamos. André Mendonça foi novamente ao Twitter responder. 1. Defendi da tribuna do STF a execução da pena a partir da condenação em segunda instância. 2. Rolando Alexandre é o meu diretor da PF, até porque sua gestão tem resultados muito melhores que a anterior. Segue. Não coloco o Brasil à frente do ego, digo biografia. Trabalho não para dar entrevistas, para dar mais resultados que opiniões, para tirar menos fotos, para tirar mais recursos do crime organizado. É salutar para o país comparar gestões? Vamos. E por falar em escolhas, por que você escolheu trabalhar para o grupo Odebrecht? Foi a postagem do ministro André Mendonça. Começo com você, Fiuza. E antes aqui nós falávamos sobre o Felipe Neto, você estava quase complementando o comentário, mas se quiser pode concluir. E aí queria ouvi-lo também sobre essa troca de farpas entre o ministro André Mendonça e o antecessor dele, Sérgio Moro. Fiuza. Tá, só dizer rapidamente, eu estava falando do campeonato de futebol, né? Porque o youtuber jogou um futebol e tal, e esse seria o problema, né? Essa seria a ética dele, não poderia ter jogado futebol. Então o campeonato brasileiro tem que ser interrompido imediatamente. E campeonatos no mundo todo, na Europa, né? Não estão jogando lá? Tem um extermínio populacional, ou tem uma mortandade de atletas, ou isso não aconteceu. Aí dá-se destaque, não, jogadores com Covid, afastados, tratados, isolados e voltam. Ou seja, com responsabilidade é possível viver. Vou te interromper um pouquinho, porque o seu som não está muito legal. O áudio do Fiuza não está muito legal. Daqui a pouco eu te devolvo a palavra, Fiuza, até para você poder falar aí sobre o caso do Sérgio Moro. Passo para você agora, Zé. Daqui a pouco a gente volta com o Fiuza. O caso Sérgio Moro, ele é complicado de ser explicado, de ser entendido pelo Brasil. Sérgio Moro aceitou, na verdade foi isso, né? Aceitou ali uma movimentação muito importante de procuradores na Lava Jato. Os procuradores que, junto com a Polícia Federal, iniciaram a força-tarefa e ele aceitou fazer parte e teve um papel importantíssimo na história recente do Brasil. A importância da Lava Jato, ela vai além das prisões e do dinheiro arrecadado de volta, né, devolvido. Muita gente diz que não teve crime, mas o dinheiro foi devolvido, né? É o famoso a volta dos que não foram. Se o dinheiro foi devolvido é porque ele foi roubado, não se devolve uma coisa que não pegou, né? Então houve devolução, inclusive espontânea, em várias delações premiadas. Então Sérgio Moro teve um papel importantíssimo. A Lava Jato foi um marco na história do Brasil, porque indicou ali futuro, presente e futuro, no sentido, olha, você não está longe da lei, a lei pode te pegar. E aí estamos falando aí de donos, né? Presidentes, diretores, donos de grandes empresas internacionais, construtoras internacionais, que dominavam o Brasil há muito tempo, subornando os poderosos de plantão. Então, assim, é muito importante. A Lava Jato é um marco. E mais do que isso, ela criou o que eu chamo de franquias, né? Não é uma franquia, mas criou raízes no Ministério Público e vamos dizer assim, em comarcas, em algumas comarcas. Isso frutificou-se. Em alguns estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, na Bahia também, Distrito Federal. Então, é inegável. Sérgio Moro tem um papel muito importante. Quando ele foi para o governo, convidado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele ficou deslumbrado. Num determinado momento, ele achou até, vejam senhores e senhoras, ele achou que era mais importante do que o presidente da República, porque ele se encastelou ali no Ministério da Justiça e se portava como se fosse dono
de uma capitania hereditária ali, que era o ministro da Justiça. E, subdividindo a avaliação, depois do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Justiça não é mais Ministério da Justiça, é o Ministério, o nome continuou o mesmo, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas eu diria que na prática é o Ministério da Segurança Pública e da Justiça. O ministro da Justiça nos governos anteriores tinham aquela missão de esconder cadáveres. Era o advogado do presidente da República e um leva e traz de queixas e de reclamações e de pedidos do governante, né, dos ex-presidentes, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, os chamados embargos auriculares, que são aquelas conversas. O presidente Jair Bolsonaro não precisa disso, nunca precisou que o André Mendonça fosse ao Supremo Tribunal Federal falar em nome dele e negociar coisas esquisitas, né? Então ficou forte mesmo Ministério da Segurança Pública. É isso que é, na prática. E Sérgio Moro, ele não cobrou da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e dos aparatos ali o que ele pregava em termos de sequestrar bens e reduzir o poder do crime organizado exatamente pelo lado da inteligência. O lado inteligente hoje de combate é a própria inteligência, que é informação privilegiada, né, do governo, e tirar o dinheiro do crime. E o Ministério, a partir de André Mendonça, realmente começou a fazer operações mais constantes e ir atrás do dinheiro do crime organizado, que eu venho pregando aqui há muito tempo. É aí que está a fragilidade. Ninguém faz nada a não ser com dinheiro, muito menos bandido. Então, crimes como esses aí de sequestrar uma cidade, de explodir, precisa de investimento, comprar armas, importar armas ou mesmo alugar, né? Dinheiro para equipar e comprar os explosivos, isso tudo é dinheiro. Então é isso que aconteceu. E aí o Sérgio Moro se perdeu, ele ficou envaidecido pela popularidade. E quem cai nessa armadilha, cai também no governo. Mandetta não era o presidente da saúde, ele era ministro da saúde nomeado e substituído pelo presidente Jair Bolsonaro, assim como Sérgio Moro. Não dá para cobrar, isso é até antiético e inédito, que o ministro da Saúde, da Justiça, venha criticar o ministro da Justiça em exercício e que o ministro da Justiça tenha que defender o governo fazendo críticas aos seus antecessores. Então, Sérgio Moro foi muito importante, reconheço a importância dele, foi fundamental, né, um marco na história do Brasil, mas se perdeu e se envaideceu demais. Agora sim, Fiuza, pode concluir. Bom, então só para voltar, fechar aquele caso que nós estávamos falando antes do youtuber jogando futebol e fazendo contrição, etc., dizer o seguinte, que eu já disse, vou concluir aqui. Isso é uma falsa ética. Isto é uma falsa ética. Isso não salva a vida de ninguém. A vida vivida nos campos de futebol, em outros setores da sociedade, demonstra que é possível viver em responsabilidade. Esse youtuber, ele tem que parar na frente de um ônibus cheio, isso sim é absurdo. E dizer que a vida não pode continuar enquanto não fizerem o transporte circular com responsabilidade. É falsa ética da parte dele, ele não é tão importante, eu acho, ele virou um símbolo, ele está meio usado por isso. Mas ele faz parte de um grupo de pessoas que estão de forma covarde, de forma hipócrita, tentando parecer grandiosos, tentando parecer éticos. E a realidade já mostrou, já tem os estudos em Stanford, já tem estudo na UCLA, já tem estudo em Toronto, várias universidades conceituadas no mundo já fizeram o levantamento. As áreas mais trancadas do Fique em Casa, do Felipe Neto, que não pode jogar uma pelada, elas são as que têm mais óbitos por milhão. Fim de papo, é só para dizer isso, essa ética é falsa, tá? Arrumem uma ética verdadeira para realmente salvar alguém. Deixem de ser egoístas, narcisistas. Sobre Sérgio Moro, lamentar um símbolo nacional de combate à corrupção sem precedentes, está fazendo um papel de moleque. Esse bate-boca, o pessoal aí reclama muito, não reclama? Não, porque tem pessoas rudes aí no poder
que ficam falando pelos cotovelos, mas tá lá, foi lá o Sérgio Moro cutucar o outro, não foi? De maneira pueril, né? Menos, né? Me desculpe, menos. O que é isso? Isso não é um linguajar, isso não é compostura de alguém com a estatura que ele tem ou que ele já teve. Agora, a pergunta aí, quer dizer, considerando que a postagem do marqueteiro do Sérgio Moro, que ele infelizmente sanciona, né? Ô Moro, esse personagem que você está criando, ele não é você. Aquele ativo político que você acha que você tem, talvez ainda tenha uma parte, não tem nada a ver com esse personagem histriônico, bobão, que estão fazendo para você. Era um juiz rigoroso, um juiz espartano. Não tem nada a ver, você está se desfigurando, se desmanchando ao vivo. Agora, já que você está vindo como um moleque tentar ocupar espaço dessa maneira fútil, tem que ser dito o seguinte: o que você fez, Moro, pela pandemia, foi basicamente o seguinte: você ajudou a formular uma lei que é ditatorial, uma lei que suprime direitos constitucionais básicos do cidadão, com obrigatoriedades que, inclusive, precisam ser derrubadas. Você, com esta lei e com o seu discurso e com a sua postura, sancionou ações brutais de forças de segurança sobre o cidadão honesto. Aquelas cenas que nós vimos, e não vamos esquecer, de forças de segurança despreparadas a serviço de tiranetes, arrastando mulheres, praticamente torturando mulheres, jogando mulher dentro do camburão, criança. Isso aí, em parte, foi inspirado, foi sancionado pela sua postura e pelo seu discurso, dizendo que sim, que era possível medidas extremas sobre o cidadão que circulasse. Essa mesma falsa ética que nós estamos falando agora. Você, Moro, é um dos pais fundadores desta falsa ética, deste uso de medidas sanitárias como pretexto para totalitarismo. Então, a sua biografia, a sua obra, Moro, na pandemia é essa. Você fez um trabalho sujo, autoritário, depois você se aliou a um personagem irresponsável chamado Henrique Mandetta, que deu diretrizes equivocadas sobre a pandemia, que abandonou o cargo se abraçando em ambiente aglomerado, e outro dia foi visto jogando sinuca, ou seja, uma pessoa que não é séria, e você estava lá, Moro, ao lado dele fazendo política, sendo ministro de oposição. Foi isso que você fez. E depois, para completar, você abandonou o barco. Você deixou o cargo no meio de uma crise. Você largou os brasileiros no meio de uma crise, alegando algo que até hoje você não demonstrou. Então, a minha sugestão modesta a esse grande personagem que foi Sérgio Moro: desista dessa alegoria, né? Tente recuperar a sua essência, que aparentemente era muito boa, tanto que você fez história no Brasil. Você, Ana? Bom, Vitor, a gente, toda vez que o nome de Sérgio Moro aparece, a gente sempre tem que soltar o disclaimer, né? Que a gente tem que separar o juiz bravo da Lava Jato, que instituiu aí algumas técnicas muito usadas, inclusive aqui nos Estados Unidos, no campo jurídico, em relação ao combate à corrupção. Sérgio Moro foi muito corajoso dentro da Operação Lava Jato. Isso aí a gente tem que separar. E o Brasil deve muito, não apenas a Sérgio Moro dentro da Lava Jato, mas à própria Lava Jato. E aí é que mora o problema, Vitor. Não apenas Sérgio Moro, mas outros personagens ali importantes dentro da Lava Jato, em algum momento eles acharam que eles eram maiores do que a força-tarefa que deu um banho de justiça no Brasil. E Sérgio Moro sempre foi um nome muito celebrado por todos, e muitas pessoas acreditaram. Aí fica a dúvida se Sérgio Moro acreditou por uma inocência e uma falta de tato político naqueles políticos, agentes políticos que falaram para ele
o seu capital político é muito grande, você é maior que a Lava Jato, você representa a Lava Jato, e, no entanto, ficou muito provado, né, que a maneira como ele saiu, infelizmente, atirando do governo e fazendo acusações que o futuro mostrou que eram acusações aí vazias até o momento, né? A gente viu que ninguém é maior que a Lava Jato, nem o ex-ministro e ex-juiz da Força Tarefa, Sérgio Moro. Isso é uma infelicidade muito grande, Vitor, porque Sérgio Moro poderia ser um personagem, um agente, não apenas político, mas em outras esferas, muito útil para o Brasil, para o progresso do Brasil, para esse fomento que hoje a nossa sociedade tem em relação a técnicas de combate à corrupção. Sérgio Moro é muito bem relacionado aqui com as grandes forças investigativas e policiais dos Estados Unidos, então seria um agente muito importante para o Brasil, e hoje, infelizmente, está se tornando aí um personagem caricato, que bate boca em redes sociais, que dá indiretas em redes sociais, muito distante, né, daquele juiz, daquela figura, daquela persona que a gente via ali imbuída de combater a corrupção dentro da Lava Jato. Lembrando também, Vitor, que o ministro André Mendonça, ele voltou ao Twitter há poucas horas e colocou, então, 3 gráficos mostrando os valores apreendidos, com drogas apreendidas na gestão Sérgio Moro, aí em 2019, 2020, os valores apreendidos, os valores recuperados ao erário também. E para o nosso ouvinte ter uma ideia, o ministro André Mendonça colocou aqui que em 2019 foram apreendidos 2 bilhões de reais e em 2020 já são 5,7 bilhões de reais, assim também aumentando as drogas apreendidas e os valores recuperados ao erário. Isso aí corroborando exatamente o que o Zé falou, desse Ministério aí da Segurança Pública, acho que antes da Justiça, de começar a sufocar o crime aí, exatamente por onde Sérgio Moro sufocou dentro da Lava Jato, pelas artérias econômicas, pelas artérias financeiras. Então, aqui, eu encerro o meu comentário sobre isso, Vitor, dizendo que a admiração continua pelo juiz da Lava Jato, mas que logo depois aí que saiu do governo e a maneira como ele atua hoje como um agente muito mais militante do que qualquer outra coisa, isso me entristece.